Então, bom dia a todos. Gostaria de consultá-los, saber se é autorizado a gravação da defesa da aluna Bruna. Sim. Sim. Ok. Gostaria de iniciar agradecendo oficialmente pela pós-graduação a participação e colaboração dos professores Tito Roberto, Igor Tadeu, Rênio, professor Marcos, né? Porque a gente sabe que é extremamente importante, né, essa diversidade aí de conhecimento para enriquecer os trabalhos, não só o de Bruna, como os próximos que virão no grupo de pesquisa, né? Então, vamos dar início à sessão de defesa de tese de doutorado da aluna Bruna Figueiredo Nascimento. Bruna, você tem em torno de 50 minutos para a defesa, em seguida passamos para a segunda etapa, que é a arguição. Boa sorte, Bruna. Obrigada. Todos conseguem me ver e ouvir? Tá. Sim. Bem, ok. Primeiramente, bom dia. Eu estou aqui para a defesa da minha tese de doutorado, intitulada A Dissolção de Clonazepam, Cloroquina, Propanolol e Metformina em soluções aquosas usando nanocompósito magnético de óxido de grafeno, sob a orientação do professor Maurício Alves da Mota Sobrinho, Guilherme Luiz Douto, e também do professor Jorge Vinícius Cavalcante. Bem, essa apresentação está dividida em introdução, objetivos, metodologia, resultados de discussões, conclusão, publicações, agradecimentos e referências. Começar pela introdução sobre os produtos farmacêuticos. Esses produtos são substâncias ou combinação de substâncias químicas prescritas ou de venda livre, destinados ao diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças humanas e animais. Eles atuam modificando funções fisiológicas e metabólicas, através da aplicação de ações imunológicas e farmacológicas. Acredita-se que 35 bilhões de fármacos são consumidos todos os dias em todo o mundo. Além disso, devido à pandemia que aconteceu no último ano, impulsionou também o consumo desses produtos. Sendo assim, em virtude desse alto consumo, novos produtos estão sempre sendo produzidos. Além disso, com o surgimento, né, de novas doenças, como as doenças modernas, ansiedade, depressão, novos fármacos estão sempre sendo desenvolvidos e criados para tratá-los. Sendo assim, esses produtos farmacêuticos, eles podem ser divididos em diferentes classes ou grupos. São como os ansiolíticos, os analgésicos, os hormônios, os beta-bloqueadores, anti-inflamatórios, antibióticos, antidiabéticos, antidepressivos, antivirais e reguladores lipídicos, além de muitos outros. No entanto, fazem parte dessa categoria fármacos bastante utilizados e bastante consumidos, como o clonazepam, a cloroquina, o propanolol e a metformina, que são então é importante um estudo aprofundado desses fármacos, pois eles são o objetivo de estudo do trabalho. Assim, o clonazepam, ele é um fármaco do grupo dos benzodiazepínicos, depressor do sistema nervoso central, que possui principalmente ação ansiolítica. Esse fármaco, ele possui baixo custo e ele é usado principalmente para fins médicos e também recreativos. É indicado para transtornos de ansiedade em convulsões, epilepsia, distúrbios relacionados ao sono, síndrome das pernas inquietas, doença do pânico e mania aguda. No entanto, pode ocasionar alguns efeitos colaterais, como comprometimento motor, fadiga, depressão, disfunção sexual, dependência física e psicológica, sonolência, letargia e sedação. Algumas propriedades físico-químicas desse material incluem seu nome, além de sua fórmula química, é um composto extremamente grande, composto pesado, pesado, com um peso molecular em torno de 316 gramas por mol, possui em sua molécula grupos nitrogenados, halogênios, além de grupos oxigenados. Ele possui duas constantes de dissociação, sendo elas 1,5 e 10,5, um ponto de fusão em mais ou menos em 236, 238. Seu metabolismo é basicamente hepático. No entanto, 2% deste composto ele é liberado de sua forma inalterada pela urina. Já o cloroquina, ele é um fármaco que pertence ao grupo das quinolinas, bastante utilizado no tratamento e prevenção da malária. No entanto, também é indicado para tratar amebíase, artrite reumatoide, febre Q, doenças fotossintetizantes, além de alguns estudos
terem indicado resultados positivos no tratamento de algumas doenças virais, como a AIDS e a SARS-CoV, que é a doença causada pelo Covid-19, na qual foi apresentado que só o consumo desse medicamento no Brasil ele aumentou em mais de 350%. No entanto, também ele apresenta alguns efeitos colaterais, como fraqueza, dispneia, náusea, vômito, disfagia, convulsões, tremores e pode levar até cegueira. Algumas propriedades físico-químicas desse material também inclui sua fórmula química, né? Na qual ele é uma molécula composta também por grupos nitrogenados, halogênios. Ele também é uma molécula grande, assim como o clonazepam, possui um peso molecular de aproximadamente 320 gramas por mol, um pKa em 8,77, um ponto de fusão em 87 graus Celsius, e assim como o clonazepam, também possui metabolismo hepático, sendo que em torno de 23% a 25% também é excretado de forma inalterada pela urina. Já o propanolol, ele é um fármaco do grupo dos beta-bloqueadores, comumente prescrito no mundo para tratar doenças cardiovasculares, como angina de peito, arritmias cardíacas, hipertensão e infarto do miocárdio. Também, como todos os medicamentos, seu uso prolongado pode causar tosse, produzindo muco, rigidez de peito, problemas com respiração, boca seca, ansiedade, inquietação, problemas para dormir, cansaço incomum e irritabilidade. Apresenta algumas propriedades físico-químicas. Ele já é uma molécula menor comparada aos outros, com peso molecular em torno de 259 gramas por mol, uma constante de dissociação em 9,45, apresenta em sua molécula uma amina secundária, um álcool e também um éter, apresenta ponto de fusão em 96 graus Celsius, seu metabolismo também é hepático, sendo que 90% deste material, deste insumo, né, desse fármaco, ele é lançado, não é metabolizado totalmente pelo corpo. Por fim, a metformina ele é um antidiabético oral que pertence à classe da biguanida, comumente prescrito para o tratamento de diabetes do tipo 2. Além disso, também pode tratar doenças cardiovasculares e doenças relacionadas ao sistema endócrino, como o síndrome do ovário policístico. Também causa alguns efeitos colaterais, normalmente atacando o sistema digestório, causando náusea, vômito, diarreia, diminuição da vitamina B12 e redução dos glóbulos vermelhos. Suas propriedades físico-químicas incluem sua fórmula química, que ele já é um composto bem menor do que comparado aos outros, com peso molecular em torno de 129 gramas por mol. Também possui duas constantes de dissociação, 2,8 e 11,5, um ponto de fusão em torno de 223 a 226, e seu metabolismo também é hepático, sendo que 52% desse fármaco ele é descartado inalterado, tanto pelas fezes quanto pela urina. Sendo assim, esses compostos vão atingir as matrizes aquosas e, consequentemente, os ecossistemas. Mas, no entanto, também são fontes de produtos farmacêuticos em matrizes aquosas os resíduos sólidos e efluentes originados de indústrias e hospitais, bem como de agricultura e pecuária. Além disso, são descartados diretamente nos esgotos, tanto os fármacos não utilizados como os vencidos. Então, eles chegam às estações de tratamento, na qual não conseguem ser totalmente tratados, devido à complexidade e o tanto, né, de produtos farmacêuticos que são encontrados, a sua diversidade, né? Sendo assim, consequentemente, eles vão atingir os lençóis freáticos, a água potável. Então, já nas matrizes aquosas, ele pode causar alguns efeitos adversos, devido a serem fármacos, serem bioativos e permanecerem bioativos por muito tempo nos ecossistemas. Eles podem causar alguns efeitos colaterais nos ecossistemas, como redução da biodiversidade, resistência a medicamentos, distúrbios reprodutivos e desregulação endócrina, principalmente atingindo os peixes. Também pode causar alguns efeitos adversos nos seres humanos,
como insuficiência renal, resistência a medicamentos, com a produção com a formação, né, de bactérias, superbactérias, insuficiência hepática e reações alérgicas, além dos outros que já foram mencionados. Sendo assim, é necessário técnicas para conseguir remediar de forma eficiente esses compostos das matrizes alcoólicas. Alguns tratamentos estão sendo bastante utilizados, como oxidação avançada, osmose reversa, iosonização e também a dissorção. Estão sendo principalmente implementados como uma etapa adicional nas ETs, sendo que a dissorção ela se destaca com relação aos outros, por ser um processo de fácil implementação em larga escala, além do seu baixo custo de manutenção, simples operação, possui elevada eficiência de remoção para diferentes compostos, além de não produzir nenhum subproduto tóxico. Então, este processo ele consiste na transferência de massa, na qual as moléculas em íons de uma fase fluida aderem e se acumulam sobre uma superfície sólida, possibilitando sua separação. Essa fase fluida é conhecida como adsorvato a sólida, a superfície sólida, é conhecida como adsolvente. Bem, esse processo ele depende de alguns fatores para garantir o máximo de eficiência, o máximo de remoção ali, para garantir a qualidade do efluente tratado. Alguns fatores incluem tempo de contato, massa e concentração do adsolvente, interações na superfície sólida do líquido, as condições da solução, como pH, concentração do adsolvato, bem como as propriedades do adsolvente. Sendo assim, a escolha do adsolvente ela é um dos critérios primordiais para se ter uma qualidade no efluente tratado. Alguns adsolventes têm sido usados para tratar diferentes poluentes, assim como os produtos farmacêuticos, como carvão, alumina, sílica, polímeros e zeólitas, e também, devido às suas propriedades excelentes, os materiais derivados de grafeno. Bem, o grafeno ele é um material formado por átomos de carbono ligados entre si por ligações sp2, arranjados em uma estrutura hexagonal plana, semelhante a um favo de mel. Ele foi descoberto muito cedo, pode ser considerado um material novo, porque ele foi descoberto em 2004 por esses dois cientistas, e apresenta algumas propriedades, como alta condutividade térmica e elétrica, elevada área superficial específica, um material leve, transparente, bastante flexível, impermeável e altamente resistente. Bem, diante dessas características, o material, o grafeno, ele pode ser aplicado em uma vasta diversidade de áreas, como na produção de painéis solares, de monitores inteligentes, também de carros, e também utilizado para tratar efluentes. No entanto, tem uma limitação ali quanto à produção em larga escala do grafeno. Sendo assim, atualmente, o método mais utilizado para a produção de grafeno em larga escala consiste na conversão de grafite em óxido de grafeno através de reações químicas. Esse óxido de grafeno ele é caracterizado pela presença de grupos funcionais oxigenados em sua estrutura. Normalmente, ele é formado a partir utilizando o método de Rames modificado. E este material apresenta algumas características interessantes, como locais de ciclo ativos apropriados, alta reciclabilidade, alta área superficial, ele é mais barato e fácil de fabricar que o grafeno, possui um elevado número de grupos funcionais, boa estabilidade química, no entanto, ele apresenta alta hidrofilicidade e boa dispersibilidade, que limita uma etapa fundamental do processo de adsorção, que é a separação sólido-líquido. Sendo assim, devido a um grande número de grupos funcionais, esse composto ele pode ser modificado facilmente. E esse processo ele é conhecido como funcionalização, na qual esse OG, o OG, o óxido de grafeno, pode ser facilmente misturado com outros materiais, provocando mudanças em suas propriedades. Sendo assim, foi escolhida uma estrutura de ferro para a modificação desse óxido de grafeno, que é a magnetita, que é um dos mais importantes minerais férricos, que ele é formado a partir do óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3, e apresenta a fórmula molecular Fe3O4. Possui algumas propriedades interessantes, como baixa toxicidade, propriedades morfológicas e magnéticas de fácil controle, é um material comum de baixo custo, ou estabilidade química altamente magnético. No entanto, ele possui uma fácil aglomeração. Sendo assim, a sinergia entre óxido de grafeno e magnetita ela vai combater nesses problemas, melhorando assim a eficiência de separação sólido-líquido do material,
aumentando a capacidade de reciclagem do material, também do óxido de grafeno, além de melhorar esse problema de aglomeração da magnetita, que ocorre em função da sua alta propriedade magnética. Além disso, esse composto também apresenta algumas propriedades, como outras propriedades, né, como rápida cinética, baixa toxicidade, estabilidade térmica e química, altas áreas de superfície em comparação com suas massas. Diante disso, esse estudo tem como objetivo produzir, caracterizar e aplicar um nanocompósito ferromagnético de óxido de grafeno, denominado como OGMN, como adsolvente na remoção de clonazepam, cloroquina, propanolol e metformina de águas de forma viável, eficiente e ecológica. Sendo assim, alguns objetivos específicos foram cumpridos, como a síntese do óxido de grafeno e a sua funcionalização utilizando magnetita, bem como foi avaliado o efeito da concentração da magnetita na superfície do óxido de grafeno para a remoção dos fármacos, a caracterização desses materiais por meio de análise microporimétricas, espectroscopia no infravermelho, ensaio de magnetização, microscopia eletrônica de varredura, detector de energia dispersiva, análises termogravimétricas, difrações de raio-x e método do ponto de pH do ponto de carga zero. Além disso, nos ensaios de adsorção, foi investigada a relação entre massa do adsolvente e volume da solução, estudada a influência do pH inicial das soluções, foi avaliado o perfil cinético do processo de adsorção, com ajuste dos modelos não linearizados propostos na literatura, e bem como determinado qual modelo se ajusta ao processo. Também foi estudado o equilíbrio de adsorção, avaliando os modelos de isotermas em suas formas não linearizadas e determinar qual foi o modelo que se ajustou melhor aos dados. E, por fim, foi avaliado a reciclabilidade do adsolvente produzido e a ecotoxicidade do efluente farmacêutico. Assim, a metodologia consistiu na parte esquemática, na qual ocorreu a produção do adsolvente. Este foi, então, avaliado para avaliar a concentração de magnetita e caracterizado utilizando as técnicas propostas. Além disso, foi avaliado, né, a relação massa de adsolvente por volume da solução, foi avaliado o pH inicial, os estudos cinéticos, os estudos de equilíbrio, regeneração e fitotoxicidade. Bem, na síntese do óxido de grafeno, ela se deu a partir do método de Ramos modificado, conforme a metodologia descrita por Araújo de 2018, que consiste em adicionar 1 grama de grafite a 25 ml de ácido sulfúrico, e sendo que essa mistura ela permaneceu sob banho de gelo, em agitação, na qual foi mantida uma temperatura em torno de 10 a 14 graus, e adicionado lentamente 3,5 gramas de permanganato de potássio, sempre tentando manter a temperatura em torno de 10 a 14 graus. Por fim, após a adição de todo o permanganato, esperou-se que a temperatura atingisse entre 30 e 40 graus Celsius, onde esse material permaneceu em agitação e foi contado o tempo de síntese, que durou 6 horas. Findado esse tempo, a solução ela foi diluída em água destilada e adicionada 10 ml de peróxido de oxigênio, na qual foi observado que a mistura ficou marrom, saiu de um cinza escuro para marrom, indicando que ocorreu a redução do permanganato. Por fim, esse material foi primeiramente lavado com uma solução de 25% de HCl e água destilada, a fim de remover todo o excesso ali de sulfato, e em seguida foi lavado diversas vezes com água destilada, até que o pH chegasse mais ou menos em torno de 5, pH em torno de 5. Em seguida, sofreu esfoliação para se obter o óxido de grafeno, que permaneceu em esfoliação, utilizando banho ultrassônico, por 4 horas. E foi obtido esse material, só que aqui é ele seco, a gente normalmente trabalha em base úmida. A apresentação esquemática da síntese do óxido de grafeno. Já a funcionalização do óxido de grafeno com magnetita seguiu metodologia descrita por Schein, que consiste primeiramente em fazer a solução de ferro, adicionando, assim, 3 mols de cloreto de ferro, 3, e 1 mol de sulfato de ferro, 2, sob agitação constante. Após a solução de ferro ficar pronta,
Foi, então, feito o cálculo e ela foi inserida na suspensão de OG em 3 proporções diferentes, sendo 1:1, 1:2 e 1:3, OG e ferro em massa. Assim, esperou-se que essa solução, né, de solução de ferro e a suspensão de OG atingisse uma temperatura ali em torno de 60 e 30 graus Celsius, para que fosse misturado a uma solução de hidróxido de sódio, até que o pH dessa solução atingisse mais ou menos ali 11. Após isso, foi esperado o tempo de síntese, que durou ali 5 horas, e, por fim, esse material ele foi lavado. Primeiramente, ele foi lavado com etanol absoluto, e em seguida foi submetido às sucessivas lavagens, utilizando água destilada, até que o pH atingisse 7. Ele fica mais ou menos assim, e aqui a apresentação esquemática dele. Já a influência da magnetita, ela foi realizada utilizando um ensaio de pré-adsorção, na qual consistiu em adicionar 25 ml da solução do fármaco com a concentração fixa de 20 miligramas por litro, misturados a 50 miligramas do óxido de grafeno magnético. A solução ela permaneceu com o pH da solução natural, e elas foram levadas a shaker em 200 RPM, com agitação constante durante 3 horas numa temperatura ambiente. Por fim, o adsolvente ele foi separado da solução. Primeiramente foi separado por ímã, em seguida ele foi separado utilizando centrifugação para a metformina, o propanolol e a cloroquina, e um filtro de Teflon para o clonazepam, a fim de não se observar nenhum resíduo que interfira na quantificação destes produtos. E, por fim, o sobrenadante ele foi quantificado. Assim, o adsolvente que apresentou melhores resultados na adsorção dos fármacos, ele foi selecionado para os ensaios subsequentes de adsorção e assim caracterizados. A quantificação ela foi realizada de 2 formas. O clonazepam ele foi quantificado empregando o método de cromatografia líquida, utilizando este HPLC que está na imagem, com um comprimento de onda de 254 nanômetros. Já os demais fármacos eles foram quantificados utilizando espectrofotometria na região do V visível, utilizando diferentes comprimentos de onda, sendo 341 nanômetros para a cloroquina, 214 nanômetros para o propanolol e 232 nanômetros para a metformina. Sendo assim, o material, que apresentou os melhores resultados ali frente à adsorção dos fármacos, ele foi caracterizado utilizando as técnicas já consolidadas na literatura, bem como, assim, alguns de seus precursores, sendo utilizadas análises microprosimétricas para determinar a área superficial e os poros, espectroscopia no infravermelho, ensaios de magnetização, microscopia eletrônica de varredura, detector de energia dispersiva, análises termogravimétricas e difrações de raio-x. Também foi analisado o pH do ponto de carga zero, utilizando a técnica de 11 pontos, seguindo a metodologia adaptada de Araújo 2019, que consiste em adicionar 1 ml do óxido de grafeno magnético, mais 20 ml de água destilada, sendo que, previamente, essa água destilada teve seu pH modificado, utilizando tanto a solução de hidróxido de sódio como ácido clorídrico. E as soluções permaneceram em shake em 200 RPM durante 24 horas à temperatura ambiente. Após esse tempo, o pH final da solução foi medido, e a partir dos valores foi possível obter um gráfico na qual associa o delta e o pH inicial, e o ponto de intersecção foi o ponto correspondente ao potencial de carga zero. Já os ensaios de adsorção, os parâmetros de otimização, eles foram obtidos. O primeiro foi o efeito da relação massa do adsolvente por volume da solução, adicionando 25 ml da solução do fármaco numa concentração fixa, adicionando diferentes massas do adsolvente, sendo elas 5, 10, 20, 30, 50 e 50 miligramas. Onde o pH não foi ajustado, permaneceram sob agitação e no shake durante 3 horas à temperatura ambiente, ocorreu a separação e a quantificação do adsolvado. Já o pH inicial da solução, ele foi realizado
fazendo o ajuste inicial da solução dos fármacos com concentração fixa, utilizando também ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Em seguida, as soluções elas foram misturadas à condição ótima de massa ali obtida no ensaio preliminar para o adsolvente, onde permaneceram a temperatura ambiente em shake durante 3 horas. Sendo assim, as melhores condições elas foram medidas, foram avaliadas de acordo com o percentual de remoção. Ainda de acordo com o efeito do pH inicial, de acordo com a instabilidade ali dos fármacos utilizados, então foi utilizada diferentes fármacos, diferentes faixas de pH, dependendo do fármaco utilizado. Para o propranolol e a metformina, a faixa de pH estudada foi 4 a 9, enquanto a cloroquina foi de 4 a 7 e o clonazepam de 4 a 8. Já no estudo cinético de absorção, foi utilizado as condições máximas, as melhores condições dos experimentos anteriores, bem como 25 ml da solução de fármaco em concentração fixa de 20 miligramas. Foram adicionados em shaker por diferentes intervalos de tempo, sendo eles de 0 a 240 minutos, onde permanece, e afindado esse tempo, o adsolvente ele foi separado da solução e os fármacos resultantes foram quantificados. Os dados experimentais obtidos foram ajustados aos modelos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem, não linearizados, e a qualidade dos ajustes entre os modelos foi determinada utilizando os valores de AIC, o parâmetro de ICAC. Bem, no estudo de equilíbrio de adsorção, foi realizado, utilizando as condições ótimas dos experimentos anteriores, mais 25 ml da solução, e onde permaneceram em shaker pelo tempo determinado na cinética, numa temperatura em torno de 25 graus Celsius, só que a concentração inicial aqui já vai variando em torno de, foram variadas em 2, 4, 8, 10, 12, 16 e 20 miligramas por litro. E os dados de equilíbrio obtidos no ensaio, eles foram ajustados às isotermas de Freundlich, Langmuir e CIPS, e a qualidade dos ajustes entre os modelos foi determinada usando os valores de AIC. Já os ensaios de regeneração, eles foram realizados em ciclo, na qual a primeira etapa consiste em dissolver o fármaco nas melhores condições. Em seguida, foi realizada uma lavagem, a fim de remover todo o excesso ali de fármaco. Em seguida, foi realizada a primeira dessoção, utilizando o HCl a 0,5 molar, durante 1 hora, 200 RPM em temperatura ambiente. Em seguida, esse sobrenadante foi descartado e o adsolvente ele foi submetido a lavagens sucessivas, utilizando água destilada até que o pH do sobrenadante ficasse em torno de 7. E, novamente, ocorreu o próximo ciclo. Assim, os resultados obtidos para cada ciclo foram expostos em função da capacidade relativa de adsorção, onde foi relacionado a capacidade de adsorção inicial e o N equivale ao número de ciclos. Bem, já nos ensaios de fitotoxicidade foram realizados utilizando sementes de agrião, na qual 10 sementes foram adicionadas a placas de Petri contendo tanto o adsolvente tratado quanto o adsolvente bruto e diluições do efluente tratado, sendo 1%, 5%, 50% e 70%. E também foram feitos os controles, né? O controle positivo foi utilizando sulfato de alumínio e o controle negativo utilizando água destilada. Por fim, assim, as placas elas foram cobertas a fim de não entrar umidade nem luz e onde permaneceram em estufa do tipo DBO por 5 dias em uma temperatura de 22 graus Celsius, aproximadamente. Assim, com o auxílio de uma régua, foi medido o tamanho das raízes e contado quais sementes germinaram, onde foram obtidos um índice de crescimento relativo, onde relaciona o comprimento total da raiz na amostra e o comprimento total da raiz no controle negativo, e o índice de germinação, que relaciona o índice de crescimento relativo e o número de sementes germinadas e o número de sementes germinadas no controle negativo. Quanto aos resultados e às discussões, foi observado que
nos experimentos de avaliação da quantidade de magnetita, que o óxido de grafeno magnético 1, né, usando de 1 para 1 ferro e óxido de grafeno, foi quem apresentou os melhores resultados, né, os melhores eficiências de remoção, as capacidades adsortivas, frente aos 4 fármacos estudados. Assim, pode-se concluir que o incremento da magnetita na estrutura do óxido de grafeno diminui a capacidade de adsorção dos fármacos por este. Isso pode principalmente ter causado pela a obstrução de alguns sítios ativos pelas moléculas de ferro. Sendo assim, esse material, este adsolvente, ele foi utilizado nos ensaios subsequentes e foi caracterizado. Quanto às análises microporosimétricas do óxido de grafeno magnético 1, foi possível observar uma área superficial em torno de 294, com volume de poros em 0,161. Ele apresentou uma área relativamente alta quando comparada aos materiais semelhantes descritos na literatura, e pelo tamanho de poros obtidos a partir da distribuição do tamanho de poros, que é a figura que está à direita, foi possível observar que este material ele apresenta características de materiais com predominância de mesoporos. Além disso, pela curva de isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio, foi observado que a isoterma apresenta um comportamento do tipo 4, com alça de esterese H3, indicando também a predominância de mesoporos na estrutura desse composto. Já nos espectros de infravermelho com transformada de Fourier, primeiro, o de cima é o óxido de grafeno, o de baixo é o óxido de grafeno magnético. Foi possível observar que após o processo de funcionalização, houve algumas modificações na superfície desse material. E, inclusive, alguns picos permaneceram, sendo que estes apresentaram uma diminuição ali, como é o caso de o pico, né, em 3.400, que está relacionado com as ligações de oxigênio e hidrogênio, bem como o pico em 1.500, que está relacionado às duplas ligações entre os carbonos, e o pico em 1.200, em torno de 1.200, que está relacionado às ligações carbono-oxigênio de grupos epóxi. Além disso, foi possível observar a presença do ferro, das ligações de ferro-oxigênio, no pico localizado em torno de mais ou menos 578. Já nas análises de EDS, obtidas a partir do MEV, foi possível observar que esse material tem presença, né, tem a presença de materiais como carbono, oxigênio e ferro em sua estrutura, numa porcentagem atômica de 55% de ferro, 31,9% de oxigênio e 12,5% de carbono. Nas imagens de MEV, foram obtidas tanto para a magnetita como para o óxido de grafeno, pelo resultado dele, na qual foi possível observar que nas imagens de magnetita possuem partículas de tamanhos e formas diferentes, bem empacotadas, né, bem aglomeradas, possivelmente devido às propriedades altamente magnéticas desses compostos. Já na imagem de OG, foi possível observar nitidamente a formação das camadas, onde ele apresentou uma rugosidadezinha nas camadas e também apresentou bordas enrugadas, possivelmente ali em virtude do processo de oxidação desse material, né, sua síntese, enquanto que o OG, ele foi totalmente modificado, né, durante o processo de modificação, as folhas do óxido de grafeno, elas foram modificadas, onde apresentou uma superfície bastante rugosa, com a presença de algumas partículas, e essas partículas possivelmente são a magnetita, né, que foram depositadas ali na superfície desse material, com formas e tamanhos diferentes, ou seja, teve uma deposição ali heterogênea. Quanto aos difatogramas de raio-x, foi possível observar o do OG, apresentou uma característica mais amorfa, com a presença dos seus picos característicos. Bem, e durante o processo de funcionalização, esse material ele passou a ter uma característica, após, né, o processo de funcionalização, ele passou a ter uma característica mais cristalina, apresentando alguns padrões característicos da estrutura de magnetita. Enquanto aos ensaios de magnetização, foi possível observar a magnetização de saturação, tanto da magnetita,
quanto do óxido de grafeno magnético, uma vez que o óxido de grafeno ele é um material diamagnético, ou seja, ele não apresenta propriedades magnéticas. Então, quando ocorreu a sinergia ali da magnetita, que é um material superparamagnético, com o material diamagnético, gerou o óxido de grafeno magnético, que apresenta propriedades superparamagnéticas, apresentando uma magnetização de saturação em 6,64. Como podemos observar, né, essa propriedade magnética dele pela imagem mostrando um ímã puxando o material. Já nas análises termogravimétricas, o primeiro gráfico corresponde ao óxido de grafeno, ele apresentou 3 estágios de massa, enquanto que o óxido de grafeno magnético apresentou apenas 2. E também foi possível observar que o óxido de grafeno magnético, ele apresenta uma estabilidade térmica maior do que o óxido de grafeno. Já quanto ao ponto de pH do ponto de carga zero, foi observado que a intersecção ali no nulo foi obtida em 6,94, onde foi concluído que o óxido de grafeno magnético ele apresenta uma superfície basicamente neutra. Quanto aos ensaios, né, o primeiro parâmetro de otimização de absorção, foi observado que a eficiência dos fármacos ela aumentou conforme o aumento da dosagem do adsolvente, né, da concentração do adsolvente, do aumento da massa do adsolvente, que já era esperado, uma vez que aumentou tanto a área de superfície, quanto o número, a quantidade, né, de sítios ativos disponíveis para a absorção destes fármacos. No entanto, em um determinado momento, ocorreu uma saturação, a saturação dos sítios, possivelmente em virtude ali do empilhamento das partículas, pela quantidade em excesso de adsolvente. Sendo assim, onde permaneceu constante, né? Sendo assim, foi determinado uma concentração foi determinada uma concentração em 1,2, tanto para o clonazepam quanto para o propanolol, 0,4 para a cloroquina e 1,6 miligramas por litro para a metformina. Quanto aos ensaios de pH inicial da solução, foi observado que para o clonazepam, corresponde ao gráfico verde, para a cloroquina, que é o azul, e para o propanolol, que é o vermelho, não foi observado diferenças significativas ali quando o pH da solução foi ajustado, na faixa de pH estudada, claro. No entanto, a metformina ela apresentou uma variação ali na eficiência de remoção, principalmente nos pHs 4 e 9. No entanto, ao avaliar a faixa de pH entre 5 e 8, não foi observada diferenças tão significativas na remoção desse fármaco. Sendo assim, foi concluído que o pH inicial das soluções foi utilizado nos experimentos subsequentes da absorção. Além disso, devido ao pH, as constantes de dissociação desse fármaco, bem como o ponto de carga zero, foi observado que a dissolção ela ocorre predominantemente pelas interações mais fracas, como as ligações de pontos de hidrogênio e interações pi-pi. Quanto aos perfis cinéticos, foi observado que a capacidade de adsorção dos fármacos, né, ela aumentou logo nos primeiros minutos, onde permaneceu constante. Sendo assim, isso indica que o adsolvente produzido ele tem rápida cinética, o que já era esperado, porque como ele é um adsolvente nanométrico, a etapa de difusão interna ela tem pouca predominância ali sobre o processo de adsorção. Sendo assim, o tempo selecionado para os demais experimentos foi de 60 minutos, a fim de garantir uma efetiva interação ali tanto entre os adsolvados, né, dos fármacos, quanto os sítios ativos do adsolvente. Aí, com o ajuste dos dados, foi possível obter os parâmetros referentes a cada um dos modelos, bem como os parâmetros estatísticos, onde foi possível, pelo R², foi possível observar que os dados se ajustaram bem aos modelos, tanto de pseudo-primeira ordem como de pseudo-segunda ordem, só que, para a comparação dos modelos, foi avaliado o parâmetro de AIC, na qual ele diz que o melhor modelo ele se ajusta se ele apresentar o menor parâmetro de AIC, o menor valor de AIC. Sendo assim, para o clonazepam, foi observado que o modelo de pseudo-primeira ordem
foi o que melhor se ajustou aos dados, onde os dados experimentais se ajustaram melhor a esse modelo, e os demais seguiram a cinética de pseudo segunda ordem. No entanto, vale frisar que, para a metformina, a constante de velocidade, ela apresentou um valor bem alto, comparando aos outros, né? Isso pode ser induzido pelas moléculas da metformina, ela ser menor e ter pouca complexidade, ela ser menos complexa com relação aos outros, facilitando, assim, sua difusão. Já nos ensaios de equilíbrio, foram observados que a capacidade de equilíbrio, a capacidade de absorção de equilíbrio para todos os fármacos, ela aumentou conforme o aumento da concentração de equilíbrio. Entretanto, a cloroquina, que é o gráfico azul, os dados de equilíbrio experimental obtidos para ela apenas convergiram para o modelo isotérmico de CIPS. Isso provavelmente deve ter acontecido por causa do seu comportamento sigmoidal. Assim, de acordo com os modelos, né, selecionados, e foi obtido tanto os parâmetros para cada modelo como os parâmetros estatísticos. E foi observado que, para o clonazepam, a partir, né, da avaliação ali do parâmetro de AIC, foi o clonazepam foi o que a isoterma de Langmin foi a que apresentou menor valor de AIC, indicando que a absorção desse fármaco provavelmente acontece com a formação de uma monocamada. Além disso, foi observado que a capacidade máxima de absorção para o clonazepam, foi de 20,63 miligramas por grama. Enquanto que para propanolol e para metformina, o modelo que apresentou menor valor de AIC foi o modelo de CIPS. Esse modelo ele prevê uma absorção híbrida, na qual para baixas concentrações segue a isoterma de Freundlich e para altas concentrações segue o modelo isotérmico de Langmin. No entanto, assim, a cloroquina, o propanolol e a metformina apresentaram capacidades máximas de absorção para CIPS em 44,01, 16,82 e 12,23 miligramas por grama. Quanto aos ensaios de regeneração, quem tivesse mais próximo de 1 apresentou melhor remoção. Sendo assim, para o clonazepam, que é o gráfico verde, foi observado que este composto ele pode ser reutilizado por até 4 ciclos consecutivos, tendo uma perda ali de 20% em sua capacidade de absorção. Já para os demais fármacos, foi observado que ele só pode ser reciclado por, no máximo, 3 ciclos, sendo que ali ocorreu uma perda ali da eficiência, principalmente no ciclo 3. Isso pode ter sido ocasionado pela perda de massa do adsolvente durante os ciclos, né, de adsorção e dessorção, assim como a saturação dos sítios ativos disponíveis para adsorção, bem como alguns grupos funcionais, né, que escaparam ou que não conseguiram, que deixaram de existir, né, durante ali esses processos, esses ciclos. Já nos ensaios de fitotoxicidade, ao comparar o efluente bruto com o efluente tratado e as diluições, foi possível observar que tanto teve um aumento no crescimento das raízes, quanto os índices de germinações aumentaram consideravelmente. E isso indica que o efluente tratado não apresentou efeitos tóxicos. E aqui é uma imagenzinha mostrando ali as sementes germinadas e as raízes. Além disso, o composto, o adsolvente, ele foi analisado utilizando espectroscopia no infravermelho após o processo de adsorção para os 4 fármacos, na qual aqui há uma comparação, onde podemos observar também que houve algumas modificações em alguns picos, onde ocorreu tanto a modificação na intensidade, como o desaparecimento de alguns, dependendo do fármaco utilizado. Então, a intensidade de alguns picos diminuíram ou desapareceram, como é o caso das bandas localizadas em 3.500, 1.200
8.886,739 centímetros, que corresponde aos alongamentos das ligações de oxigênio e hidrogênio, carbono e oxigênio, as duplas de carbono e as ligações entre os carbonos, respectivamente. Assim, como conclusão, ao avaliar a influência da magnetita na estrutura do óxido de grafeno, foi observado que a concentração de 1:1 de magnetita em massa foi o material que mostrou o melhor desempenho na remoção dos fármacos estudados. Além disso, as caracterizações mostraram que o processo de magnetização provocou algumas mudanças ali na superfície do óxido de grafeno, produzindo um novo material com características heterogêneas, propriedades magnéticas e estabilidade térmica. A dosagem ótima do nanoinicialmente selecionado para os demais ensaios foi de 1,2, tanto para o clonazepam quanto para o propanolol, 0,24 gramas por litro para a cloroquina e 1,6 gramas por litro para a metformina. Já o pH inicial da solução não demonstrou influência significativa no percentual de remoção dos fármacos nas faixas estudadas. A absorção dos fármacos no óxido de grafeno magnético ele foi um processo extremamente rápido e os perfis cinéticos foram melhor representados pelo modelo relacional de pseudo segunda ordem, com exceção do clonazepam, que seguiu o modelo de pseudo primeira ordem. Notou-se também que a absorção da metformina foi mais rápida, provavelmente devido à sua composição molecular menos complexa do que os demais fármacos analisados. Já com base nos estudos de equilíbrio, a isoterma de Langmuir foi a que melhor se ajustou aos dados experimentais do clonazepam, com capacidade de absorção máxima de 20,63 miligramas por grama. O modelo de CIBS foi o que melhor se ajustou aos demais fármacos, apresentando capacidade absortiva máxima de 44,1, 16,82 e 12,23 miligramas por litro para a cloroquina, propanolol e metformina, respectivamente. Já o nanocompósito demonstrou boa capacidade de recuperação, podendo ser utilizado ao menos por 3 vezes, com elevado desempenho para todos os fármacos estudados. O efluente não apresentou fitotoxicidade potencial, utilizando as sementes de agrião após tratamento via absorção com óxido de grafeno magnético. E, por fim, pode-se concluir que o nanocompósito sintetizado pode ser uma alternativa promissora ao carvão ativado e outros materiais utilizados para o tratamento de matrizes aquosas, pois possui características únicas e alta capacidade de absorção de contaminantes emergentes. Alguns dos dados apresentados, eles foram publicados nessas 2 revistas, que possuem alto fator de impacto e estão avaliadas com Qualis 2 para Engenharia 2. E aqui as referências, e eu queria agradecer a pós-engenharia química e também a parceria ali com o Engepac, que é o laboratório que eu tive um pouco de contato ali na Universidade de Santa Maria, e a todas a CAPES, a CNPq, né, as instituições de fomento, e a UFPE. E obrigada. Tá bom. Feito. Respira aí.